Tá dando tudo certo, eu tô me sentindo bem, eu tô feliz, eu me dou bem com as pessoas gostam de mim, as portas estão se abrindo, eu acho que realmente essa é a vontade de Deus. Será? Como já era de se esperar, o prático na Tailândia foi um baita aprendizado, bagagem preciosa para o nosso começo de ministério e que com certeza vai impactar a nossa vida inteira. E a gente tirou 2 lições, na verdade 3, a gente vai citar uma última no final. E a primeira é servir a comunidade, a prática do evangelho que necessariamente reflete no cuidado integral do indivíduo. No século XX, no movimento missionário mundial, existia uma tensão na igreja entre ação social e evangelismo. E John Stott falou algo assim: ação social é parceira do evangelismo. E como parceiros, pertencem um ao outro, assim como as 2 lâminas de uma tesoura ou as 2 asas de um pássaro. Vendo o Ministério BIFA, o ministério que nós servimos nesses 2 meses de prático, só reforçou essa verdade, testemunhando o profissionalismo, a consistência nos treinos de futebol, a qualidade da infraestrutura, da equipe, só fazem o evangelho brilhar mais forte. O evangelismo é sim uma mensagem verbal, deve ser declarada, deve ser falada em alto e bom som, mas também deve trabalhar em conjunto com as outras áreas da nossa humanidade. Nós tivemos o privilégio de organizar do zero o casamento da filha dos missionários, e do zero mesmo. A gente fez a decoração da recepção, a decoração do local da cerimônia, nós ensaiamos a cerimônia, eu também fiz a parte de captação de foto, de vídeo. E tudo isso uma forma de honrar e de servir esses missionários que já estão servindo na Tailândia há tanto tempo. Mas também uma forma da gente criar um belo pano de fundo para falar do amor de Deus para os convidados que não sabiam e que não conheciam Jesus Cristo. E segundo, a beleza da unidade na diversidade. Nós estávamos a quase 17 mil quilômetros de São Paulo, Brasil, do outro lado do globo, no extremo norte da Tailândia, onde menos de 1% da população é cristã. Junto com uma equipe mista, nós, nipo-brasileiros, com 2 brasileiras, 2 americanos, uma angolana, um moçambicano e uma sul-africana, testemunhando e servindo um trabalho missionário sendo feito por brasileiros na Tailândia que já moraram na Mongólia há mais de 10 anos, fazendo esse trabalho de futebol maravilhoso entre os tailandeses e também com um trabalho na fronteira entre Mianmar com os refugiados burmeses. E no último domingo que nós estivemos lá, nós participamos de um culto lindo, onde a gente viu essa mistura acontecendo, cultura, língua, todo mundo diferente, mas olhando para o mesmo Cristo, adorando o mesmo Jesus, trabalhando pelo mesmo evangelho que eu e você trabalhamos, ou deveríamos trabalhar. Quando eu olho as coisas do nosso país, do Brasil, ou mesmo do mundo, a igreja dividida, a igreja discutindo coisas sobre política e das mais diversas coisas, o meu coração se entristece, mas eu posso olhar para esse momento que nós vivemos. Não só quando eu vejo as coisas acontecendo ao meu redor, mas quando o meu coração também está deixando de olhar para Cristo. Eu posso lembrar desse momento que a gente viu as pessoas num país com menos de 1% da população cristã, focando no evangelho, sendo pregado para as pessoas. E aí eu posso fazer isso aqui no Malawi também. Bom, e depois de uma viagem muito longa, de muitas horas de avião, de aeroporto, a gente finalmente chegou na base da Jokun de Worcester, na África do Sul, e isso foi pra gente um alívio, foi como chegar em casa, na verdade. Já era um lugar que a gente tinha um carinho muito grande, que a gente conhecia as pessoas, o não revia os amigos, a gente também. Então foi uma sensação muito gostosa. E a gente ainda estava se ajustando ao fuso, estava se ajustando ainda, desfazendo as malas da Tailândia, começando as malas que a gente faria para o Malawi. E também dessa correria toda a gente já começou a nossa semana de debriefing, né? A semana de processamento, de gestão, de tudo o que aconteceu nesses 5 meses de TED. Eu vejo como foi uma semana muito importante para a gente começar essa nossa nova etapa aqui no Malawi. O professor ele falou sobre choque cultural e ele apresentou os 4 estágios dele. O primeiro é o estágio do turista, que é quando a gente chega aqui e fala: uau, as montanhas são lindas, as pessoas andando de moto. Você já andou de moto até a vila, com uma paisagem maravilhosa. E aí depois a gente chega na fase da irritação, que é assim: meu Deus, por que aqui eu vou pro supermercado procurando milho de pipoca e eu não acho? Que absurdo! Como é que eu vou fazer a pipoca? Acaba a luz. Ai. E aí a gente chega na fase de recuperação, que é quando a gente retoma o controle.
eu sei que acaba a luz, então eu vou precisar carregar todos os meus dispositivos e deixar baterias carregadas para quando não tiver luz, eu tenho bateria suficiente. Acabou. E a gente começa a retomar o controle da nossa vida, começa a achar meios, até a gente chegar na fase da assimilação, em que essas coisas que eram tão diferentes fazem parte da nossa vida agora e se tornam o nosso normal. Então esse professor ele nos deu várias ferramentas e nos aconselhou sobre como a gente vai passar por esses choques culturais. Ele falou sobre como as experiências de choques culturais elas ajudam a gente a passar pelas próximas. Ele falou sobre como a flexibilidade também vai nos ajudar a passar de forma mais suave e de forma mais rápida por todos os estágios até a gente chegar na adaptação. E ele falou muito sobre a gente estar presente, sobre a gente chegar como aprendizes no lugar, fazendo perguntas para o lugar, fazendo perguntas para nós mesmos. Ele falou para a gente fazer um exercício muito precioso, que é, ao fim do dia, a gente anotar o que eu vi hoje que me fez me sentir estranha. E por que eu me senti estranha? E, a partir daí, tirar conclusões, tomar decisões e crescer e seguir adiante. E essas dicas elas foram muito valiosas pra gente, porque, por exemplo, quando a gente chegou, a gente ficou muito em choque com a coisa de que aqui é muito normal furar fila, faz parte, assim, e não existe preferência para mulheres gestantes, pessoas idosas, pessoas com criança de colo ou com deficiência, como a gente está acostumado no Brasil. A gente ficou super irritado, super frustrado, mas eu me lembrava. O professor disse que isso é normal. A gente vai se frustrar. Logo, a gente vai encontrar meios de recuperar o controle, de contornar a situação e pegar o jeito sem perder a doçura e sem perder o amor. Então a gente tá tentando fazer esse caminho mental toda vez que as coisas nos frustram ou quando a gente se sente inseguro. Desde assim, coisas simples como não tem queijo, o trânsito é doido, até as coisas mais profundas. Não há uma cultura de solidariedade, não há muita honestidade nas relações. E tem sido precioso demais a gente ter essa perspectiva esperançosa de que os trancos e barrancos, eles são, na verdade, super esperados. Eles são naturais, não tem nada de errado com eles. E a gente vai aprender a passar por eles. A gente vai se adaptar até fazer desse lugar o nosso lar. Tentou. E finalmente estamos aqui, em Blantyre, Malawi. O lugar que nós pisamos no chão há 6 anos atrás, onde Deus confirmou em nossos corações que aqui seria o lugar que iniciaríamos a nossa carreira missionária. Pela terceira vez, nós fomos recebidos com muito carinho pela família Alves, e dessa vez vamos caminhar por mais 2 anos, debaixo da sabedoria e experiência de uma família que já vive isso aqui há mais de 20 anos. E eles prepararam um espaço aqui na casa deles com muito amor, onde a gente vai ficar por um tempo até a gente achar um lugar nosso. E quem mais nos recebeu foram os meus pais. Os meus pais chegaram aqui um pouquinho antes da gente e a gente já está caminhando junto com uma boa companhia, uma boa ajuda nesse momento de transição que vai ser tão importante a gente ter o máximo de apoio possível, né? Essas primeiras semanas aqui no Malawi têm sido um pouco mais tranquilas, a gente está precisando descansar, a gente veio de 5 meses intensos, né, em 2 países diferentes, então agora acalmar um pouco, engrenar aos poucos no ministério. A gente já foi para a vila algumas vezes, participamos de uma reunião de liderança onde nós fomos recebidos por eles e ali um momento emocionante onde Deus confirmou no nosso coração: vocês estão no lugar certo, vocês estão no lugar onde eu chamei vocês há 6 anos atrás. Então o nosso coração está muito feliz, muito satisfeito de estar aqui. É emocionante poder olhar aqui ao nosso redor e falar: caramba, a gente está no Malawi. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Mas a gente sabe muito bem que a alegria, satisfação e sofrimento muitas vezes caminham juntos. E a gente vai para a última lição que a gente aprendeu nessa TED. Obediência ao Senhor não significa portas abertas o tempo todo. E a gente tem provado disso. A gente já falou um pouco de choque cultural, adaptações. O Noah também está sofrendo um pouco com o clima daqui, a gente está na temporada de seca no Malawi e esses dias foram um pouco desafiadores, ele ficou com a respiração difícil. E aí bate a preocupação, né? Como que vai ser os próximos dias, como que vai ser os próximos meses, como que vai ser o próximo ano. Além disso, muitos de vocês sabem o desafio das nossas bagagens. Para a gente não pagar um excesso e não ter muito trabalho, né, nos aeroportos, a gente decidiu mandar parte da nossa bagagem por transporte terrestre. Então a gente confiou numa pessoa de indicação que faz essa viagem
de África do Sul a Malawi mensalmente. Só que as coisas agora a gente não sabe o que aconteceu. As coisas já deveriam ter chegado aqui no Malawi no máximo 3 dias da nossa chegada aqui. E depois de quase 3 semanas a gente sabe de pouca coisa. E eram coisas preciosas pra gente. Tinham roupas do Non que ele vai usar mais pra frente, as fraldas reutilizáveis, material de ilustração e pintura da Vitória. Tinha também o meu equipamento de música, microfone, fone, interface. Lá também tinha finalmente a guitarra que eu queria tanto comprar a minha vida toda. Eu nunca tive minha guitarra própria, eu sempre usei da igreja. Eu finalmente consegui uma promoção na África do Sul, eu comprei. Tinha os meus pedais. A gente talvez perdeu tudo isso. E Deus facilmente pode repor isso num instante, quando Ele quiser. A gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo o nosso coração continua triste de lidar com essa possível perda. E o que nos motiva, o que nos faz prosseguir e persistir é que a gente está aqui não por causa dessas coisas, a gente não está aqui por causa do conforto, a gente não está aqui porque ia ser fácil, a gente está aqui porque Deus chamou. E o que mais nos encoraja é ouvir o testemunho dos missionários que a gente tem ouvido nesses últimos tempos. Na Tailândia, o missionário Jardel, sua esposa Inês, eles compartilharam pra gente de todos os desafios que eles tiveram chegando na Mongólia, chegando na Tailândia. Não só os desafios, mas os frutos que surgiram depois de muita persistência. E como Deus ensinou, como Deus usou tudo aquilo para que eles pudessem ser mais fortes, pudessem ser mais resilientes. E não só eles, mas os próprios alvos aqui, o Kleber e a Débora. Eles estiveram conosco, nos consolando, nos motivando, compartilhando também dos desafios quando eles chegaram em Moçambique, quando eles chegaram aqui no Malawi. E como é bom a gente poder ter irmãos que caminham juntos. Muitas vezes a gente olha para os desafios, a gente olha para a luta, para a dor, e a gente pensa, poxa, eu acho que Deus não me chamou para isso. Eu acho que eu preciso ir para um outro lugar que me deixa mais confortável. E ao invés de questionar se você está no lugar certo, pergunta para Deus o que mais eu posso fazer para continuar seguindo a tua vontade. O que o Senhor quer me ensinar através disso? Não é o Senhor que deseja o meu sofrimento, mas o que eu posso fazer para que eu possa me tornar um servo melhor, um filho melhor? Quem são as pessoas que podem estar junto comigo? Porque sozinho não dá. Sozinho não dá. A gente é enviado pela igreja. A gente deve caminhar com a igreja. A gente agradece por tudo que vocês têm feito por nós até agora. E que assim o trabalho da pregação do Evangelho continue firme e forte. Com todos os desafios, com todo o sofrimento, todas as partes negativas, mas com irmãos juntos, motivando uns aos outros, chorando uns com os outros, se alegrando uns com os outros. Muito obrigado por assistirem até aqui. Comenta aqui, fica à vontade de perguntar, a gente pode interagir aqui também, usar os comentários. Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê numa próxima. Até mais!